Meu nome é Renata Cantamessa, eu sou psicóloga clínica do espaço Bem Viver Psicologia e quero convidá-la a refletirmos sobre o tema depressão. Freud, médico, neurologista e psiquiatra, criador da psicanálise, tem uma frase que me levou a refletir sobre esse tema. Existem momentos na vida da gente em que as palavras perdem o sentido ou parecem inúteis. E por mais que a gente pense em uma forma de empregá-las, elas parecem não servir. Então, a gente não diz, apenas sente. Falar sobre a depressão é algo muito sério e necessário. A Organização Mundial da Saúde divulgou que a depressão é a maior causa de incapacitação e invalidez no mundo, acometendo em torno de 350 milhões de pessoas, mostrando um crescimento mais elevado do que se previa há uma década. E essa estatística se agravou com o surgimento da pandemia e do novo normal, que nos levou a uma nova adaptação do nosso estilo de vida. E com isso, muitas pessoas desenvolveram ou agravaram os casos clínicos relacionados à depressão e à ansiedade. Antes de falarmos sobre esse tema tão atual e relevante, é importante distinguir a depressão da tristeza transitória provocada por acontecimentos difíceis e desagradáveis, mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, como a morte de um ente querido, a perda do emprego, a própria pandemia, os desencontros amorosos, os desentendimentos familiares, as dificuldades econômicas, enfim. São muitas as situações que podem surgir e nos dar essa tristeza transitória. Diante das adversidades, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-las. No entanto, nos quadros de depressão, a tristeza não dá trégua, mesmo que não haja uma causa aparente. O interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer diminui, e a pessoa não tem perspectiva de que algo possa ser feito para que o seu olhar sobre a vida melhore. Considerada o mal do século pela Organização Mundial da Saúde, a depressão ainda é um desafio, pois perpassa por um caminho que traz sofrimento e limitações significativas, sendo a principal causa de suicídio. E mesmo diante desta realidade, ainda é uma doença atrelada a estigmas sociais, e seus portadores, muitas vezes, são vítimas de preconceito pelo desconhecimento ou interpretação equivocada que a cercam. Por isso, é importante destacar que a depressão é uma doença. Não é preguiça ou falta de força de vontade. Precisamos combater o preconceito para que mais e mais pessoas possam ser ajudadas. É fundamental, portanto, que ocorra um maior entendimento sobre esse tema, pois somente através do conhecimento adequado a respeito da depressão, que é uma doença, será possível um correto tratamento. O diagnóstico da depressão é realizado através de uma avaliação clínica de um especialista que toma por base os sintomas descritos e a história de vida do paciente. Os quadros variam de intensidade e duração e podem ser classificadas em 3 diferentes graus: leves, moderadas ou graves. Além disso, ela também pode atingir pessoas de qualquer idade, ou seja, de crianças a idosos. Porém, já se sabe que as mulheres são as mais suscetíveis a desenvolverem essa patologia. Para a depressão ser caracterizada como um problema clínico, é preciso que haja uma mudança qualitativa na vida da pessoa, sendo este um estado duradouro e persistente, por pelo menos de 2 a 4 semanas, com um impacto funcional relevante nas relações pessoais e nas funções educacionais ou ocupacionais da pessoa. A tristeza é passageira, mas a depressão habita. No transtorno, o vazio e a desesperança invadem o cotidiano. As pessoas que sofrem com a doença acreditam que perderam a capacidade de ser feliz. A depressão perpassa pela mudança de humor, pela dificuldade em sentir satisfação, interesse e prazer.
Outros sintomas relacionados à depressão são dificuldade de concentração ou atenção reduzida, perda ou ganho de peso não intencional, insônia ou sonolência excessiva, fadiga ou energia reduzida, alteração da libido, agitação ou apatia psicomotora, ansiedade, sentimento permanente de pessimismo, culpa e inutilidade, ideias ou atos autolesivos ou pensamento de suicídio, autoestima ou autoconfiança reduzida, angústia, tristeza, pensamento acelerado, maior irritabilidade, impulsividade, labilidade de humor, ou seja, momentos bem melhor e outros momentos se sentindo péssimo, dentre outros sintomas. Como o estado depressivo pode ser um sintoma secundário a várias doenças, sempre é importante estabelecer o diagnóstico diferencial, fazendo a visita regular ao seu médico. Mas o que causa efetivamente a depressão? Não temos uma resposta definitiva, mas sabemos que um dos fatores é a predisposição genética para a doença, que influencia na bioquímica cerebral, como, por exemplo, a diminuição na oferta de neurotransmissores como a serotonina, ligada à sensação de bem-estar. Entretanto, nem todas as pessoas com a predisposição genética ou hereditariedade reagem do mesmo modo diante de fatores que funcionam como gatilhos para as crises, tais como acontecimentos traumáticos na infância ou mesmo na fase adulta, estresse físico e psicológico, uso de drogas, álcool ou algum medicamento, algumas doenças como, por exemplo, o hipotireoidismo, a insuficiência hepática, doenças cardiovasculares, neurológicas, neoplasias, entre outras. As mulheres parecem ser mais vulneráveis ao estado depressivo em virtude da oscilação hormonal, a que estão expostas principalmente no período fértil e na menopausa. Hoje se sabe que a depressão não promove apenas uma sensação de tristeza, mas incita alterações fisiológicas como baixa no sistema imune e o aumento de processos inflamatórios. Por essas e outras, já figura como um fator de risco para condições como doenças cardiovasculares. E como a depressão pode ser tratada? Saber reconhecer os sintomas é fundamental para perceber a necessidade de buscar ajuda profissional, para realizar um diagnóstico diferencial e preciso para construir o melhor tratamento. O tratamento é feito de forma individualizada, respeitando a singularidade de cada paciente. Quadros leves podem responder apenas com a psicoterapia. O tratamento multidisciplinar se faz necessário nos quadros com maior intensidade, ou seja, o acompanhamento médico e a orientação, caso seja necessário, do uso do medicamento. O processo de cura passa pelo autoconhecimento, que possibilita uma maior percepção de si e o desenvolvimento de ferramentas internas mais saudáveis para lidar com as dificuldades que surgem ao longo da vida. Não é uma tarefa fácil, principalmente numa época em que desejamos soluções prontas e tampouco pode ser cumprida sozinha. Por isso, é fundamental o apoio da família e amigos nesse processo de superação. Eu quero concluir dizendo: sua vida tem valor. Cuide-se. Até o próximo vídeo.